Boa noite, professor. Boa noite. Tudo certo? Boa noite. Depois da chuva tá melhor, né? Agora o pessoal tá mais alegre um pouco. Seguinte, eu tava vendo ali no grupo que o pessoal tava perguntando quem não vai de transporte não precisa botar o nome na lista ali, não. Tem problema. Só bota o nome faz o seguinte, bota o nome na lista e bota voo de carro para mim saber quantos vão de carro, daí eu vou pedir o transporte baseado em quem tem o documento de identidade ali. Se tem mais alguém que vai, por favor, coloque até o final dessa semana, que aí sexta-feira eu já fecho a lista e já mando pro Giovanni para nós ver o transporte, tá? Mas façam uma força, tá bem pequena a nossa lista. Tem acho que 13, 14 só. Vê quem conseguir. Professor. Eu vou ir de carro por causa que eu moro bem pertinho aqui de Santo Antônio, então eu vou tirar meu nome de lá. Tá, não tem problema. Só deixa o nome e bota vou de carro do lado ali onde tem a identidade ali. Daí só para mim saber. O professor passa daí onde é que é, lá bem certinho o endereço? Como é Sim, que eu passo a funciona? localização. Ah, beleza. Eu vou quinta-feira agora, já pego a localização lá da fazenda. Daí. Professor. Oi, Michele. No caso de quem depende de transporte, que é de outra cidade, daí não teria possibilidade de fazer aula prática, porque o senhor não sabe que hora retorna para ir médio transporte. Que nós vamos voltar, mas até é que eu expliquei, nós saímos ali tipo 7 horas, vai chegar umas 8 e pouquinho na fazenda, 8h10, 8h15, e aí se tem que retornar, geralmente os transportes retornam às 10, nós vamos ter aula das 8 às 9 praticamente lá, daí fica muito curta a aula, né? Então nós definimos para aproveitar um pouco melhor, nós fazer um horário sem um horário de saída, que daí a gente faz a parte teórica lá de melhoramento genético e depois a gente faz uma visita geral na fazenda, eu explico o funcionamento geral da fazenda, os lotes para vocês, explico todo o fluxograma da fazenda em si, para vocês também verem uma fazenda boa de leite, né? Só que isso demora um pouquinho, né? Sim, não, tá certo. É que daí, para quem mora longe e depende de transporte, fica ruim, porque a gente não vai conseguir. Sim, não, sem problema. Eu até nem vou fazer presença por causa disso, né? Se conseguir. Beleza, obrigada, professor. Tá joia? Então vamos lá. Pessoal, alguma dúvida da aula passada? Professor, uma pergunta fora da aula. Para aula prática, eu não consegui macacão da IMED, posso usar um de serviço? Pode sim, não tem problema. Nem que eu mando bordado aí o símbolo e coisa. Não precisa ser macacão, não tem problema. Sendo macacão, pode ser. Não tem problema Porque nenhum. a minha turma não fez, tipo, eu não fiz com a turma. Não, tranquilo, pode ir de macacão, não precisa ter o logo, não. Pode ir. O importante é estar de macacão e bota, tá? Show de bola. Joia. E aí, pessoal, o que a gente falou aula passada? Dominância completa. Dominância aditiva, acho que é que fala. Não é dominância aditiva, porque daí não tem dominância, é efeito aditivo, né? Isso, ausência de dominância, né? Ou codominância, né? A gente falou também, né? O que mais? Só isso que a Bruna falou? A introdução, né, de como começou o melhoramento genético, os nomes de pesquisadores que foram importantes. E a gente parou... Da curva de Gauss, acho que é. De Gauss, né? Comentamos um pouco da curva de Gauss, e a curva de Gauss é bem importante, né? Quando a gente entra em melhoramento genético, a estatística tá correndo junto, né? Porque geralmente uma população, sempre uma população vai ter média para determinada característica, tá? Então, isso eu vou falar bastante para vocês para frente agora. Quando nós pensar, por exemplo,
produção de leite do gado que é originário da Holanda, tá? Então, lá na Holanda tem uma média de produção que é, por exemplo, 9.500 litros de leite. O que é essa média? A média do ano dos animais. Então, isso geralmente aumenta de um ano seguinte para o outro, porque os animais melhoram. Dificilmente a média vai diminuir, né? Pode diminuir? Pode. Se tiver, em vez de um melhoramento genético, um pioramento genético, pode acontecer, né? Então, essa média que a gente chama é como se tivesse uma base genética desses animais, onde tem um número médio, e tudo é baseado nesse número médio para determinada característica. Então, se eu pensar em produção de leite a 9.600 litros, é a média que essas vacas produziram em 305 dias. Aí, depois, quando a gente for ver um catálogo lá, daí vocês pegam um animal da base genética holandesa, por exemplo. E aí, lá no reprodutor, lá vai dizer, um exemplo, 11.000 quilos de leite. Tá? Esses 11.000 quilos são baseados principalmente nas médias de produção das filhas dele, se ele for um touro provado, né? Então, o que aconteceu? A média das filhas dele foi 11.000 litros de leite. Se a média da Holanda lá é 9.300, ele deu mais que 1.700 quilos de leite a mais que as suas filhas. Todo mundo concorda comigo? Sim, né? Então, eu tinha 9.300, ele produziu 11.000. Então, lá no catálogo, ele não vai dizer que ele produziu 11.000 litros de leite. Ele vai dizer assim, produção de leite, aquele reprodutor lá, mais 1.700. Daí vocês vão olhar lá, mais 1.700, vocês vão saber o quê? Não, ele não produz só 1.700 litros de leite, ele produz 1.700 litros de leite acima da média da base genética, né? Então, é bem importante quando a gente pensar em curva de Gauss, né, que a Bruna falou, que a gente falou, sempre vai ter uma média. E a maioria dos animais estão perto daquela média. Vamos ter animais acima da média, animais muito acima da média, animais abaixo da média, animais muito abaixo da média. Mas quando pensar naquela curvinha que ela faz aquele chapéuzinho ali, dentro daquele chapéu ali a gente vai ter a maioria da população, né? Se tiver uma população homogênea. Se a gente tiver muito nos extremos, eu estou fazendo coisa errada, não estou fazendo melhoramento genético. Porque quando a gente pensa em melhorar geneticamente um animal, a gente pensa principalmente em trazer todos os indivíduos muito próximos um do outro, né? Então, se eu trouxer indivíduos muito parecidos nas mesmas características, isso é homogeneicidade, né? Os animais estão homogêneos, eu estou trazendo muitos animais parecidos, logicamente eu vou ter animais muito próximos à média, né? Tá? Porque a média do rebanho vai ser parecida, né? Então, quando tem animais, eu posso ter uma média de 11.000 litros e posso ter animais na média com 11.000 litros. Aí, o que acontece? Meus animais são muito bons, são muito parelhos para estar com 11.000 litros ali. Um exemplo, né? Tá? Eu tenho duas perguntas. Uma é sobre a questão de porcentagem de gordura no leite. Como que é feito a seleção para saber, tipo, é por raça ou é feito seleção por gene, por gado individual? Como que funciona isso? Então, bem boa essa pergunta, Bruna. A gente sabe que a gente tem raças que tem mais aptidão para a produção de gordura e proteína, mas quando a gente fala em sólidos do leite, né? Vamos pensar raças que têm genes que mais produzem, elas possuem mais genes para essa característica. A Jersey é uma delas, né? Um animal extremamente com produção de gordura. Pardo suíço, né? Que também é um animal duplo propósito, que também produz uma gordura de forma boa, gordura e proteína, sólidos. Os zebuínos produzem um pouco a mais de gordura que os holandeses, né? E o holandês é um animal que fica mais baixo a produção. Como é que a gente faz para buscar animais para melhorar a gordura e proteína? Isso a gente não faz numa geração só, tá? Então, isso é um melhoramento genético de várias gerações. Por quê? A gente vai falar isso aí hoje. São características de baixa herdabilidade. O que é herdabilidade? Uma característica que eu tenho ou muita herdabilidade, ou baixa herdabilidade, ou média herdabilidade, tanto faz. Se eu tiver muita herdabilidade, eu joguei essa geração, na próxima geração eu consigo imprimir essa característica. Agora, se eu tenho baixa herança, eu tenho que várias gerações melhorando
para conseguir imprimir. Então, o que a gente busca? Primeira coisa, animais que tenham boa predisposição de gordura e proteína. A gente tem holandês, vacas holandesas, principalmente de bases holandesas. Se a gente pegar hoje no holandês, base canadense e americana, elas não trabalham com tanta gordura, tanto sólido, é mais produção mesmo. E, logicamente, quando eu tiver mais produção, eu acabo diluindo esse efeito sólido no leite e acabo deixando esse leite com menos potencial de sólidos. Lógico, tem reprodutores que têm gordura e proteína, tem. Mas se a gente buscar lá a média de produção da Holanda, por exemplo, que os animais já vêm sendo melhorados, principalmente para sólidos no leite, já há muito tempo, e foi o primeiro melhoramento genético que existiu hoje, quando a gente fala em gado de leite, começou na Holanda. Então com isso, a gente já tem várias gerações de cruzamento, né? Buscando esses animais. Então, eu já vou, logicamente, o que importa é o gene, que nem tu falou. Mas se eu não tiver esse gene, eu demoro várias gerações para conseguir adquirir esse gene, porque é uma característica de baixa herança, né? Tá? A gente vai falar da herdabilidade hoje, se der tempo. Uhum. E a outra coisa era, por exemplo, digamos que tu faça estudo de genética numa vaca e ela seja com uma genética boa. Aí tu compra um sêmen de, sei lá, de alta confiabilidade, lá um sêmen bom e tal. E aí nasce um terneiro que não é tão bom, digamos assim. Mas a vaca era boa, o pai era bom. A primeira desconfiança vai ser do ambiente, tipo, não tem outra, não pode ser outra coisa, tipo, não tem falha na genética, por exemplo, de, sei lá, nascer um animal que não é de genética boa, mesmo cruzando com estudos de genética e afins, tipo... Então, a primeira coisa que eu te digo é que a gente está trabalhando com biologia, né? Então, não é dizer assim, 2 mais 2 é 4. Então, pode acontecer, principalmente quando a gente pensa em doenças genéticas, né? Pode ter risco de alguma doença genética que possa interferir, principalmente se eu pegar uma doença genética, por exemplo, que dá problema nas articulações, chama artrogripose. É uma doença que às vezes vem do avô, do bisavô, não é nem do pai, que é uma herança autossômica que a gente vai falar hoje recessiva. Então, o pai e a mãe são normal e o avô tinha esse problema genético. Então, pode ocorrer desse problema genético acontecer no neto, né? Então, tem que cuidar isso também, né? Então, a gente não pode pensar só no pai e na mãe e a gente não consegue controlar no cruzamento qual gene que vai ser absorvido também, né? Porque pensa que tem gameta masculina e gameta feminina. Então, tem chance de eu pegar 50% de um e 50% de outro, mas também eu posso ter, dependendo da herdabilidade, eu posso ter 10% do pai e 90% da mãe. Então, senão a gente não ia ser tão parecido, às vezes, com o nosso pai ou com a nossa mãe, depende da característica que vai ser impressa no fenótipo. Lógico, o ambiente tem efeito 100%. Se eu tiver um animal que é pai bom e mãe boa também, e jogar no ambiente ruim, ele não vai expressar seu potencial genético. Tá? Ele não vai conseguir fazer isso ser impresso na próxima geração, né? Então tem que pensar E em... essas características, assim, tipo de avô, essas coisas não entram no catálogo? Não, geralmente não. Tem o nome do avô. Geralmente no nome do avô materno, nome do avô paterno tem. Principalmente para índices de endogamia, né, de consanguinidade. Mas características, prova do avô não tem. Não. Só se tu for lá e buscar a prova do avô, daí sim. Daí pode... Isso eu falo em questão de gado, né? Porque, tipo, em questão de cavalo, como o senhor falou, tipo, tem que ter pai e mãe registrado, acho que é, né? Aí, tipo, não acho que não acontece isso tanto, mas em questão de gado, tipo, eu acho que pode ser mais fácil disso acontecer, né? Mesmo que tenha aquele negócio de confiabilidade e tal. O que acontece? Geralmente a acurácia ou confiabilidade que tu tá falando, que a gente vai estudar o que ela é também, em média, quando a gente pensar em touro genômico, que a gente vai ver também depois a diferença de um touro genômico e um touro provado, né? A acurácia num um bom touro genômico, ela é na casa de 70%. Então, tu pensa, tu tem 30% de acontecer o que não tá falando ali, né? Agora, num touro provado,
é mais demorado para acontecer toda a prova. Eu vou explicar isso para vocês lá para frente, senão eu vou ficar meia aula falando isso aí. Num touro provado, a gente chega ali até 99% de confiabilidade. Por quê? O touro provado ele já tem demonstrado nas filhas. A prova é a média de produção das filhas, né? Então, o touro genômico, não. Eu vou avaliar principalmente higiene, né? É feito numa avaliação do DNA, né? Então, eu tenho uma acurácia, uma confiabilidade menor ainda. Joia? Obrigada, professor. Nada, qualquer coisa é só perguntar. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Que parte que nós paramos? Quem me ajuda, hein? Essa parte nós tinha falado já, né? Aqui a gente estava no exemplo do pelo médio-longo, né? Falando em dominância parcial, que a gente já falou, né? Parou no slide que diz efeito não aditivo, dominância e dominância parcial. Que daí tem umas setas, assim. Aqui, então. Aqui. Aí. Tá. Então, nós estávamos falando aqui, basicamente, pessoal, nós começamos as dominâncias, né? Então, a primeira, o que nós estávamos situando? Em relação ao ponto que vai estar o heterozigoto. Lembra que a gente falou que a gente tem dois homozigotos, né? Que seriam o azão, por exemplo, falando em A, azinho, e a gente tem um heterozigoto que seria o azinho, né? Então, quando a gente tem ausência de dominância, só para revisar ligeirinho, a ausência de dominância ou codominância, o heterozigoto vai estar onde? No meio? No meio, ele vai estar bem no ponto médio, né? O que acontece? Quando eu pensar em duas características, que eu falei para vocês, geralmente essas características se somam, né? Porque a gente tem ausência de dominância, né? Aquele exemplo do gado Shorton, onde a gente cruzava um vermelho com um branco, né? Aí acontecia o quê? Não puxava nem a pelagem vermelha nem a pelagem branca. Tinha um animal que tinha mistura de branco com vermelho, a gente chamava de ruão, né? Então não tive dominância nem do vermelho, no indivíduo vermelho, nem do indivíduo branco, eu tive ausência de dominância. Então sempre o heterozigoto vai estar no ponto médio, né? Quando eu tenho ausência de dominância entre os homozigotos, no ponto bem central. Depois a gente falou em dominância total, né? Lembra da dominância total? Aonde que está o heterozigoto? No 2. Geralmente com um dos homozigotos, né? Ou num ou no outro, depende qual que for o dominante, né? Então, geralmente o dominante é o maiúsculo, né? Então, a gente vai ter a dominância total. A gente deu o exemplo do gado Angus, né? Onde, por exemplo, eu tenho azão, um indivíduo preto, né? E tenho azinho, um indivíduo vermelho, né? O que acontecer quando eu cruzar dois homozigotos? Cruzar o preto com o vermelho. O hétero vai nascer um azinho, que é um heterozigoto, né? E ele vai ser sempre preto. Então, eu tenho aqui dominância total, tá? Então, ele vai estar situado no mesmo ponto do homozigoto dominante, né? Tá? Isso é dominância total, né? Pensando no... Tinha outro exemplo que era do indivíduo com aspa e um indivíduo mocho, né? Sempre quando eu tiver um indivíduo de aspa e um indivíduo mocho, o indivíduo de aspa é recessivo sobre o dominante, que é o mocho, né? Então, no cruzamento, o que vai acontecer? Vai nascer um heterozigoto que vai ser mocho, né? Então, quando a gente classificar isso em valores, por isso que a gente bota esse ponto, vai estar sempre o heterozigoto na primeira geração, junto com o valor dele vai ser médio junto com o homozigoto dominante, tá? Dominância completa, né? Ou dominância total. Aí, aqui a gente estava falando em dominância parcial, né? Tá? Então, o que acontece? Aí a gente já falou que o ponto médio, ó, aqui se eu pegar, ó, eu tenho aqui A2, ó, tá? Seria um homozigoto, aqui eu tenho A1, que seria outro homozigoto, né? O ponto médio vai estar bem entre os dois, né? Então, eu tenho um valor aqui de 2.000 e eu tenho um valor aqui de 4.000.
O ponto médio seria 3.000, né? Entre 4.000 e 2.000 tenho 3.000. Aí eu tive o heterozigoto aqui, ó. Nesse valor aqui, ó. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma pequena dominância, ó, uma dominância parcial, que eu chamo, ó, tá? De A1 sobre o A2, porque o valor desse heterozigoto, ele está mais perto do A1 do que do A2. Todo mundo entendeu isso aí? Sim ou não? Pode repetir, professor? Sim. Eu tenho uma dominância parcial. Lembra que dominância total, o heterozigoto ia estar aqui, ó. Se eu pensar, aqui tem o heterozigoto, ó, tá? Dominância total, ou o heterozigoto ia estar aqui, ou ele ia estar aqui. A ausência de dominância, ele ia estar bem no ponto médio. Agora eu tenho o A1 sendo pequeno, pouco dominante, ele tem dominância parcial sobre o A2, ó. Então, geralmente o heterozigoto vai estar mais para o lado do A1. Ele vai estar, quando eu pensar em valores, ele está mais para o lado aqui do A1. Então, eu tenho um valor que está mais próximo do A1. Então, o que eu tenho? Uma dominância parcial de A1 sobre o A2. Ó. Gerou o heterozigoto aqui com 13.400, né? Então, aqui, ó, se a gente pensar nesse exemplo que a gente deu aqui, ó, tá? Pensar, ó, vamos fazer aqui, ó, aquele risquinho aqui, né? Nem estava lá, tá? O genótipo aqui, ó, Lzão, Lzão, tá? O Lzinho, Lzinho, aqui, tá? Vamos pensar que o ponto médio seria aqui, ó. A metade dos dois seria aqui, tá? Então, Lzinho, Lzinho, Lzão, Lzão. Então, no meio, né? Tá? E eu tive uma dominância Lzão, Lzão pelo longo, ó. Tá? Lzão, Lzão pelo longo. E Lzinho, Lzinho pelo curto, né? Tá? E aí eu cruzei esses dois. Cruzei o pelo longo com o pelo curto, né? Cruzei Lzão com Lzinho, vai dar um indivíduo heterozigoto que seria Lzinho, Lzão, Lzinho. Só que eu não tive dominância total nem desse aqui, nem desse aqui. Porque se eu tivesse dominância total do indivíduo pelo longo, o Lzão, Lzinho ia ter pelo longo. Se eu tivesse dominância total do Lzinho, Lzinho, na cruza dos dois ele ia ter pelo curto. Mas ele deu o quê? Na cruza dos dois um pelo médio-longo. Então ele não chegou a ser longo. Então mais ou menos ele puxou para o pelo longo, mas não ficou. Ele vai dar mais ou menos aqui assim, vamos dizer, um ponto médio. Ele teve um pelo médio-longo. Então ele teve uma dominância parcial do pelo longo sobre o pelo curto, mas não foi uma dominância total, porque ele não ficou totalmente com o pelo longo. Ele ficou com o pelo médio-longo. Não sei se deu para compreender agora. Sim, professor, entendi. Aqueles valores é só para exemplificar em valores, mas aqui acho que nesse exemplo fica mais legal de entender, né? Tá? Então, aqui, só demonstrando em produção de leite, quando a gente pegar a produção de leite, né? Tá? Eu tenho o heterozigoto aqui, ó. Tá? E eu tenho o homozigoto aqui e o homozigoto aqui. Então, o que aconteceu? O meio, o ponto médio aqui entre 4.000 e 2.000 seria quanto? Quanto seria o ponto médio entre 4.000 e 2.000? 3.000? 3.000, né? A gente teria o ponto médio 3.000, tá? Mas eu tive o valor do heterozigoto de 3.400. Então, eu tive dominância parcial de quem? Do A1 sobre o A2 ou do A2 sobre o A1? Quem que teve dominância parcial? O A1, porque está mais perto do A1. Isso aí. O A1 tá mais, esse valor está mais perto daí. Ó, o ponto médio é 13, eu tive 13.400, então o valor está mais próximo desse aqui. Então, quem teve a dominância parcial foi o genótipo A1 sobre o A2. Agora, se a gente pegar o bloco B aqui, ó, B1, tá? Teve 2.000, B2 teve 1.000. Quanto que dá o ponto médio entre 2.000 e 1.000? Quanto que seria o ponto médio? 1.500. 1.500. 1.500, né? E quem que teve a dominância parcial aqui? Teve o B1 de dominância parcial ou B2? B2 e B2. Por quê?
Porque está mais perto de 1000 do que de 2000. Isso, porque 1.200, 1.2 vai estar para cá, né? Vai estar mais próximo do B2, B2. Então, a dominância parcial é dB2, B2 sobre B1, B1. Tá? Que está expresso em valores, em quilos de produção de leite, mas isso pode ser em qualquer característica que tiver o seu valor discriminado. Tá? Entendido? Sim. Vamos para frente. E é assim que é feito, tipo, na prática, para saber qual que é a dominância ou é feito de outra forma? Isso, daí na prática tu tem que saber quais são as características dominantes, né? Quando tu quer fazer um cruzamento, tem que saber o que domina o que e saber o que tu quer melhorar. Por exemplo, eu quero fazer que meu gado fique mocho. Eu sei que essa é uma característica com dominância total. Eu vou fazer o gado ficar mocho muito rápido, né? Agora eu quero fazer um efeito sem dominância, ausência de dominância. Valor de produção de leite, por exemplo. Né? Característica quantitativa, eu sei que não tem dominância. Eu tenho que jogar um indivíduo que produz muito leite, porque não tenho dominância em relação a isso. Né? Produção tem ausência de dominância. Então, quanto mais leite eu jogar lá, eu vou saber que vai ser quanto de genética ele vai puxar, vai somar no filho, né? Então, tem que pensar conhecendo a característica. Agora, o exemplo do porco da Índia ali, não adianta eu cruzar um pelo longo com um pelo curto, que eu nunca vou fazer ou pelo longo ou pelo curto. Então, o que eu tenho que pensar? Se eu quero um pelo longo, eu tenho que cruzar pelo longo com pelo longo. Se eu quero pelo curto, eu tenho que cruzar pelo curto com pelo curto. Não vou fazer um heterozigoto nunca com pelo longo ou pelo curto, porque eu tenho uma dominância parcial. Então, eu vou ficar com pelo médio, né? Então, isso eu tenho que conhecer as características para fazer determinado cruzamento. Tá? E aí, então, a gente falou em ausência de dominância, dominância total, dominância parcial, e agora a gente está na sobredominância, né? O que seria sobredominância? Eu estou falando sobre algum valor, né? Então, olha só, aonde que está o fenótipo do heterozigoto. Ó, eu tinha aqui, ó, os dois homozigotos aqui, né? E o fenótipo do heterozigoto, ele vai estar sempre aqui, ou ele pode estar aqui também, né? Então, ele vai estar fora do intervalo. Ele poderia ser aqui, por exemplo, menos 0,5. Ele pode ser aqui também, tá? Ele vai estar sempre fora do intervalo. Ele vai estar acima de um dos homozigotos, né? Tá? Aqui a gente tem um exemplo de tipo sanguíneo de coelhos, né? Tá? Onde eu tenho, ó, um antígeno do azão, um antígeno do A2, azinho, e eu cruzei os dois, eu gerei o azinho, né? Eu tive um antígeno 1, que é igual a esse, tive um antígeno 2, que é igual a esse, e eu tive um antígeno 3, que está acima. Teve uma sobredominância, né? Então, se eu pegar aqui, fizer aquele quadro que a gente tinha, o antígeno 1 estaria aqui, o antígeno 2 estaria aqui, né? Antígeno 2, azinho, antígeno 1, azão, e gerou aqui, ó, além de dois indivíduos normais, né? Gerou um indivíduo que teve uma sobredominância, ele nasceu aqui. Então, ele vai ter o antígeno 3, saiu acima dos homozigotos. Tá? Então, aqui a gente já falou em relação à sobredominância, né? Tá? O que acontece? Na sobredominância, eu tenho heterozigoto com mais vigor. O que acontece? Mais vigoroso porque ele sai, geralmente, com valores acima da característica que eu tinha dos pais. Eu tive uma sobredominância, tive um valor maior, tá? Então, eu preciso saber o que? O grau de sobredominância. Quanto de sobredominância tem para mim pegar essa característica é boa, porque eu vou conseguir aumentar aquela característica na geração anterior, né? Tá? Eu tinha aqui o ponto médio, ó, 3, A2, 2, A1, 4, e eu tive aqui, ó, o heterozigoto com 5. Então, eu tive um indivíduo muito melhor, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó, em relação a quilos de produção de leite também, ó, pode ser citados, ó. Então, eu tinha um pai com 4.000 quilos, a mãe com 2.000 quilos e a filha nasceu com 5.000 quilos. Eu tive uma sobredominância desse gene, por exemplo, né? Tá? Quando eu pensar, ó, que a gente viu antes o heterozigoto aqui, ó, tinha 4 e 2, o heterozigoto foi acima dos dois, ó, acima do A1. Então, eu tive uma sobredominância acima de A1. Agora, aqui eu tive abaixo, ó. Eu posso ter sobredominância negativa também, né? Porque eu penso que esse aqui é um gene
é um fenótipo homozigoto, também era 1000 e teve uma sobredominância para baixo, então ficou 600, né? Então tem que cuidar muito isso também no cruzamento. Tem que saber o grau de sobredominância. Tá? Aqui outro exemplo também demonstrando com 4 alelos, né? Tá? Quando a gente tem aqui, ó, baixou aqui, ó, de 5 baixou para 4,600, aqui também teve uma sobredominância negativa, né? Tá? E aqui todos teve uma sobredominância negativa, então eu tenho que saber o que eu estou trabalhando, né? Tá? Então, resumindo, pessoal, essa parte inicial que a gente falou, em modos de ação gênica, né, toda essa parte, quando a gente pegar aqui, ó, o ponto médio, ó, eu tenho o Azinho aqui, né, e aqui eu tenho o Azão, né, Azão, Azão, e aqui Azinho, Azinho, ó, tá demonstrado aqui, Azinho, Azinho, Azão, Azão, tá? Então, ausência de dominância, o heterozigoto vai estar sempre no ponto médio, tá? Gravem isso, eu não tenho dominância nem de Azão nem Azinho, tá? Dominância parcial, também é chamada de dominância incompleta, ó, tá? Ela vai estar ou daqui até aqui, tá? Dominância parcial, ou daqui até aqui. Dependendo da dominância aqui, eu quero. Sempre quando eu tiver dominância completa do Azão, o valor vai estar junto com o Azão, então ele vai estar aqui. Sempre quando eu tiver dominância completa do Azinho, o valor vai estar junto com o Azinho do heterozigoto, ele vai estar aqui, tá? E sobredominância é acima ou abaixo dos homozigotos. Então, sobredominância vai ser tudo que for a mais do valor do Azão ou a menos do valor do Azinho. Tá? Isso aqui é um slide bem legal que demonstra bem certinho o que a gente falou agora nesses slides passados. Dúvidas? Não, tudo certo, por enquanto. Vamos para frente. Aí agora a gente vai começar a falar de interações entre não alelos, né? Tá? A parte que a gente estava falando antes era a interação entre os alelos, né? Então eu tinha dominância ou não, né? Tá? Agora a gente tem interação entre não alelos, né? Por exemplo, eu tenho um par de genes aqui fazendo interação com esse outro par de genes, né? Então eu vou falar para vocês em pleiotropia, vou falar para vocês em epistasia, tá? E em alelos múltiplos, né? Isso aqui que a gente vai falar agora para finalizar essa parte dessa matéria quando a gente fala em modos de ação gênica, tá? Então, pleiotropia, pessoal, ou pleitropia, tanto faz. É mais chamada de pleiotropia, tá? Quando eu tenho que um local de determinado gene, tá? Ele vai influenciar em mais de uma característica. Eu tenho um gene dizendo, tu vai ter olho azul, tu vai ter problema do coração, tu vai ter teu fígado funcionando desse gene. Esse gene vai fazer o quê? Vai coordenar várias funções. Eu tenho efeito múltiplo só desse gene, né? Então, eu tenho aqui, ó, um gene, por exemplo, aqui, ó, da beta-globulina, um gene de mutação de anemia em células, né? Tá? Eu tenho um gene que vai gerar pleiotrofia nos olhos, né? Vai gerar pleiotrofia no coração, né? Também pode gerar no fígado, né? Então, eu tenho múltiplos órgãos sendo causados efeitos baseados nesse gene. Então, isso eu chamo de pleiotropia, tá? Bem simples, né? Tá? Então, olha só um exemplo. Ritmo e eficiência de crescimento em porcos. Ó. Eu tenho correlação positiva, né? E o que eu faço? Eu tenho o porco que cresce mais rápido que o outro, né? Tá? Então, o que aconteceu? Ele, além de crescer, ter o gene que vai fazer esse crescimento, esse gene que vai fazer isso crescer, esse gene também coordena conversão alimentar, né? Então, ele coordena crescimento, coordena conversão alimentar. Cada alimento que ele come, ele consegue converter mais em crescimento, além de ter uma genética do indivíduo maior. Então, isso é um exemplo, né? Tá? Então, correlação positiva, né? Eu tenho correlação positiva, né? Agora, percentual de gordura e quantidade de leite em rebanhos, em bovinos leiteiros, né? Tá? Aí eu já tenho uma correlação negativa, né? É o que a Bruna estava falando. Quanto mais produção de leite, a raça que produz mais leite vai ter um percentual de gordura menor.
Isso é cientificamente comprovado. Então, eu tenho uma correlação negativa, né? Tá? E aí, pleiotropia, então, é barbadinha. Eu tenho um gene que controla, faz vários efeitos em determinados órgãos. Aí tem que saber qual gene que você, de determinada doença, pode gerar ou não pleiotropia, né? Tá? Agora, o que a gente vai falar sobre epistasia, né? Então, agora a gente vai para essa parte aqui, ó, de epistasia, sendo ela dominante ou recessiva, né? Tá? E aí a gente tem, então, interação entre alelos de diferentes locais, né? Tá? Então, eu tenho vários locais no gene e eu tenho vários alelos sendo envolvidos ali, né? Tá? Então, esses alelos, esse local desse gene, que a gente chama de locus ali, né? Pode estar junto no mesmo cromossomo ou pode estar em cromossomos separados, né? Tá? E aí eu tenho essa epistasia sendo interessada em características quantitativas e qualitativas, né? Tá? Um exemplo que a gente vai falar de característica qualitativa é a cor da pelagem de cavalo. Agora vocês vão entender por que é uma epistasia. Então, dependendo do determinado local, né? Local do gene, né? Então, vamos pensar. O cavalo original, sem epistasia, ele teria só 2 pelagens, tá? Porque eu tenho, ó, o genótipo B dominando, né? Gerando um animal preto, tá? E o Bzinho gerando um animal castanho, tá? Esses são os locos originais do animal. Se não tivesse epistasia, a gente ia ter somente 2 animais. Se eu cruzar um Bzão com um Bzinho, eu vou ter indivíduo heterozigoto, eu vou gerar um Bzinho, né? Que, quando eu tenho dominância do total do preto, então aqui, ó, eu vou gerar um filho preto. Todo mundo entendeu isso aí? Sim. Sim. Então, vamos para frente. Agora, a gente teve, olha só, o locus A sendo acontecendo nesse cruzamento. Então, antes eu tinha só o B, né? Tá? Então, vamos pensar que aqui é o que eu falei para vocês antes, ó. Tá? Fenótipo do loco B, ó. Tá? Bzão, deu um preto. O heterozigoto Bzinho, deu um preto, né? Quando ele é Bzinho aqui, ó. Bzão, desculpa, Bzinho, ele deu um castanho, né? Tá? Então, sempre que eu tiver o Bzão envolvido, eu vou ter um animal preto, né? Sempre que eu tiver um Bzinho envolvido, eu vou ter um animal castanho, né? Isso que eu falei para vocês no slide anterior. Certo? Certo. Então, agora a gente botou um outro animal que tinha o locus A junto, ó. Tá? Interação em diferentes locos. Teve um cruzamento e entrou o locus A junto nesse cruzamento, né? E aí gerou o quê, ó? Se o locus A é Azinho, é recessivo, eu não gero epistasia. Olha só. Cruzou Azinho com Bzão. Seguiu o animal preto. Bzão é dominante, seguiu o dominante. Cruzou Azinho com Bzão, o animal seguiu o preto da mesma forma, ele é dominante. Cruzou Azinho com Bzinho, o animal seguiu o castanho, igual tá aqui. Agora cruzou o Azão, ó, o locus Azão aqui, ó, tá? Cruzou com o Bzão, que é dominante. Opa, professor, mas o Bzão é dominante. Mas eu tenho o efeito de epistasias do Azão sobre o Bzão. O que aconteceu? Gerou o quê? Azão com Bzão. Eu cruzei esse cavalo. Eu tinha um cavalo preto aqui, ó, Bzão. E aí eu cruzei um animal, Azão. Gerou um animal baio. Então, o Azão com o Bzão vai fazer epistasia no animal preto e vai gerar um animal baio, tá? O que é epistasia? Só para vocês lembrarem, ó. Interação entre alelos de diferentes locais, né? Eu vou ter o quê? Alteração na dominância baseado num gene com epistasia, né? Tá? E aí, ó, se eu tinha Bzinho, eu tinha um cavalo castanho, né? Mas o Azão também faz epistasia sobre o Bzinho e vai gerar um animal alazão. Então, o locus Azão, ele tira toda a dominância, aquela original do Bzão, gerando indivíduos de cor diferente. Então, eu tenho epistasia para ocorrer essa pelagem diferente. Entendido?
Sim ou não? Professor, Oi? tu pode só repetir o que seria o locus, que eu acho que eu tô me confundindo. Locus. Vamos pegar aqui que tinha um slide. Aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o local locus do gene do azão, aqui eu tenho o locus do gene do azinho. Geralmente, genes da mesma característica, Chayane, eles estão no mesmo locus, no mesmo local. Lembra que eu tenho o cromossomo, né? Tenho a parte do pai e a parte da mãe, gerou o cromossomo, né? Tá? Aqui eu tenho o Bzão e o Bzinho, ó, está em outro locus, ó. O que acontece? Não está no mesmo local, senão ele ia ter que estar aqui, ó. Entendeu? Sim. Né? Se eles estivessem todos aqui, ó, são genes em cromossomos diferentes, mas no mesmo locus. Aqui não, eu tenho o gene, por exemplo, quando eu falei em pleiotropia lá para vocês do indivíduo lá, eu cruzei, eu tinha o Bzão lá e eu cruzei um Azão, né? Tá? Então vamos pensar, tinha um indivíduo do cavalo preto lá que estava aqui, ó, tá? E eu cruzei um Azão, eu cruzei um animal com esse aqui, teve a interação de epistasia, né? Teve uma epistasia dominante, ela é dominante de Azão sobre Bzão, porque o que ela faz? Ela imprime a cor baio em cima da cor preta, né? Tá? Então, ela imprimiu a cor baio em cima da cor preta. Então, o Azão é dominante sobre o Bzão, teve uma epistasia dominante. Tá? O Azão é dominante sobre o Bzinho, teve uma epistasia dominante, só que ele gera outra característica, outra cor. Tá? Então, o que é a epistasia? Eu tenho, geralmente, genes de determinados locais diferentes que interferem na dominância, eles fazem alterar aquela característica. Tá? Entendido agora? Entendido. Agora sim, obrigado. Tá? E aí, agora a gente vai complicar um pouquinho mais. Olha só. Eu tinha aqui, ó, o fenótipo A e B, que eu expliquei para vocês, né? Tá? Então, até aqui eu expliquei para vocês, ó. Tá? Então, o que aconteceu? O A cruzou com o Bzão, né? Gerou um baio, né? Tá? O Azão cruzou com o Bzinho e gerou um alazão. Se eu tinha só B envolvido aqui, ó, eu tinha normal, que nem eu tinha inicial, né? Tá? Agora eu tive outro locus, ó, esse locus aqui que chama locus W, tá? E esse locus aqui, a gente não sabe, às vezes, quando ele tem o Wzão, Wzinho, por exemplo, ó, se cruzou com qualquer um deles, Azão, Bzão, Bzinho, Bzinho, vai gerar o quê? Um indivíduo branco, tá? Que é aquele famoso melado que chama o indivíduo de olho totalmente branco, né? Tá? E se eu tiver Wzão, aqui eu tenho morte embrionária. Esse animal não vai conseguir nascer. Então, esse locus, se tiver dominância total, eu tiver ele de forma homozigoto com duas letras maiúsculas, eu vou ter sempre morte embrionária, tá? Então, aqui, ó, só exemplificando para vocês, ó, tá? Cor básica, então, se a gente tivesse só as cores básicas sem epistasia, eu tinha que ter o quê? Pelagem preta e pelagem castanha. Pelagem preta dominante, Bzão, pelagem castanha, homozigoto recessivo, né? Tá? O W, sempre, quando ele vai fazer o quê? Vai fazer o animal ficar branco, que é o que está dizendo aqui, ó. O W, ó, sempre que eu tiver o W recessivo, ele vai ficar branco, né? Tá? Então, quando há presença de dois alelos dominantes homozigoto. Então, quando eu tiver aqui, ó, dois alelos dominantes, ó, geralmente o animal tem morte precoce, né? Tá? Então, esses animais que ficam vivos, geralmente eles têm Wzão e Wzinho, ele é recessivo, tá? E aqui só demonstrando, ó, na prática, ó. Então, se eu tenho Wzinho, ele segue normal, ó, tá? Segue normal como era, tá? Agora, sempre que eu tiver Wzão, Wzinho, com qualquer um dos três, vai gerar um indivíduo branco, tá? Tordilho que chama, né? Tá? E se eu tiver o efeito do A, ó, que eu mostrei para vocês, ó, tá? O A ele tem ação sobre o B, né? Tá? Então, se eu tenho Azão com Bzão aqui, eu vou sempre gerar um cavalo baio. Em vez de ter um animal preto, eu vou ter um animal baio, né? Tá? E se eu tenho Azão em cima do Bzinho, eu vou sempre gerar um animal alazão. Tá? Então,
tem ação epistática. Então, essa ação de epistasia, quando eu tenho um determinado gene, ele impede o que seria uma dominância normal, principalmente para características de pelagem e outras características, né? Tá? Então, olha só, a gente chama de epistáticos, ó, um gene que inibe a expressão de outro gene. Então, eu tinha o gene da pelagem preta por besão. Eu joguei o animal que tinha azão, fez o quê? Jogou o animal baio, ele impediu a pelagem preta e fez um animal ficar de pelagem baio, né? Tá? E hipostático seria o quê? Gene cuja expressão é inibida pelo gene epistático. Se eu tenho besão, e eu tenho um cavalo preto, tá? Se eu cruzei o azão com besão, e eu gerei um cavalo baio, quem que é o epistático? O A, não é? Isso, o A é o epistático, ó. Por quê? O A fez o quê? Inibiu a expressão do B, que daria um preto, né? Então, o A é epistático sobre o B. Quem que é o hipostático? O B? O B vai ser hipostático porque a sua expressão foi inibida pelo hipostático, que é o gene A. Entendido? Fechou? Vamos para frente? Aí, demonstrando aqui com galinha, ó, tá? Galinhas da raça Legórnia, tá? Eu tenho o gene C, Czão, que seria animal com pena colorida. O gene Czinho, que seria com pena branca, né? E aí eu tenho o gene I maiúsculo, né? Tá? Que ele é epistático sobre o gene C. Então, Czão. Sempre que eu tiver Czinho, eu vou ter pena branca, porque eu não tenho epistasia do I sobre o Czinho, mas eu tenho epistasia do I sobre o Czão. Então, se eu tiver Czão e Izinho minúsculo, eu vou ter pena colorida. Agora, se eu tiver Czão e Izinho maiúsculo, eu vou ter pena branca, tá? Então, ele é dominante sobre o Czinho, mas se eu tiver um I maiúsculo, eu vou ter epistasia, né? Tá? Entendido? Sim ou não? Estão quietos? É segunda-feira, tem que começar a semana 1000 hoje. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de epistasia dominante em crista de aves, né? O animal normal seria esse animal aqui, ó. Rzinho de crista simples, né? Tá? Então eu tenho um animal de crista simples, ó. Rzinho, né? Tá? Se eu tiver o Rzão e o Ezão, eu vou ter sempre a crista de forma nosa, ó. Então, o que acontece? Essa epistasia vai gerar um animal sempre de crista nossa, tá? Se eu tiver o Rzinho e só tiver um Ezão, eu vou ter crista ervilha, né? Tá? E se eu tiver um Rzão e um Ezinho, eu vou ter crista rosa, tá? Isso aqui são só exemplos, tá, pessoal? Não se assustem, não quero decoreba para a prova, tá? Em todas essas características, mas você só tem que entender o que tá gerando a epistasia. Ela é dominante porque sempre que eu tiver o Rzão ou o Ezão, aqui, ó, qualquer um que tenha a letra maiúscula é dominante, ela vai mudar o gene de crista simples e vai gerar determinada característica baseada onde o efeito dominante está acontecendo, tá? Isso aqui é bem legal também, ó. Epistasia recessiva, né? Recessiva, então, é sempre onde eu tenho a letra minúscula, né? Tá? Então, eu tenho o gene Bzão, ó, no labrador, que vai gerar a pelagem preta, tá? Eu tenho o gene Bzinho, que vai gerar a pelagem chocolate, tá? E aí eu tenho o gene Ezinho, ó, tá? Que ele vai ser epistático sobre o Bzão e sobre o Bzinho. Então, sempre que eu tiver o Ezinho, o animal vai ser amarelo, tá? É uma epistasia recessiva porque o gene é minúsculo, ó, tá? Sempre quando eu tenho minúsculo, eu tenho. Então, eu posso ter Bzão, Ezão, não tem problema. Bzinho, Ezão, não tem problema. Vai ser preto ou marrom. Vai ser sempre, quando eu tiver aqui, ó, com E maiúsculo, vai ser sempre a cor que determina pelo gene. Bzão preto, Bzinho marrom. Agora, sempre que eu tiver o Ezinho presente ali, ó, Ezinho, ele vai ser epistasia sobre qualquer um dos dois e o animal vai ser de pelagem amarela, tá? Então, agora vocês sabem que
o labrador amarelo, ele tem o gene sempre Ezinho, Ezinho, tá? Que o labrador marrom, ele tem, por exemplo, o gene Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. E que o labrador, sempre que eu cruzar esse com esse aqui, ó, vai dar preto, se não tiver epistasia, né? Então, sempre o preto é dominante sobre o marrom, né? Tá? Agora, se eu cruzar um animal que tem o genezinho Ezinho, vai dar amarelo. Entendido? Tá, mas e como é que identifica daí quando que vai ter a epistasia? São alguns genes específicos, algumas Isso. segmentações? No caso aqui, o marrom é recessivo, né? O marrom é recessivo sobre o preto. E o gene que tem epistasia é recessivo também, por isso que chama epistasia recessiva. Para te identificar, tu vai ter que fazer mapeamento genético, né? Aí tu tem que identificar. O que tu sabe é que o animal amarelo ele vai ter o genezinho Ezinho. Então, se eu cruzar esse animal amarelo com um animal marrom ou com preto, a chance de dar amarelo é sempre maior, né? Depende de quantos filhos tiver, né? Ei, professor. Oi? E se eu tiver que nem se tiver um carneiro com o gene B, que é preto, né? Uhum. E as ovelhas forem brancas, o gene dos cordeiros vão ser preto. Depende da raça. Porque a gente tá falando em raça de cão, tá? Cavalo é a mesma coisa. Sim. Tem que ver qual que é a dominância da raça. Por exemplo, se tu pegar O Cortex dos pretos. ele vai ter maior chance de nascer preto sobre o branco. Sempre? Não sempre. Vai ter maior chance. Aqui também. No cruzamento que eu fizer um amarelo com um marrom ou com preto, lembra que eu tenho Ezinho, Ezinho, né? E aí se eu cruzar, por exemplo, um preto por exemplo, eu cruzei esse com esse, ó. Algum dos filhos podem puxar aqui, ó, Ezão, e puxar esse gene aqui, ó, Ezinho. Então o animal vai nascer, se ele for assim, ó, Ezão, Ezinho, vai nascer preto. Agora o outro pode puxar, se eu tiver um Ezinho aqui no pai, ele pode puxar Ezinho, Ezinho no cruzamento, então daí ele vai ser amarelo sempre. Então tem que saber qual que é a característica, se essa característica imprime a epistasia ou não. Então, por isso tem que saber que ovelha que tu vai usar, estudar se tem epistasia na característica ou não. As raças, as cores de cachorro é muito legal. Tem várias cores que têm epistasia sobre as outras. Por exemplo, um tricolor sobre um bicolor. Daí depende do que tu quer estudar, né? Tá? Prof, nesse caso, para tirar chocolate, qual o cruzamento mais eficaz? Para tirar chocolate? Chocolate com chocolate. Chocolate com chocolate. Mas aí nasce tudo preto. Hã? Mas aí nasce tudo preto. Tu tá criando chocolate com chocolate, tá nascendo preto? Tô tentando há 5 anos criar chocolate. Não pode. Sim, chocolate com chocolate nasce a ninhada toda preta. Não tem como. Algo de errado, mas tá certo. Aí eu já tentei cruzar. O mais próximo que eu consegui foi cruzar o branco com, no caso, a fêmea chocolate, o macho branco, que ele era descendente de chocolate, e aí eu consegui tirar chocolate, mas se eu cruzar... Aí o resto da ninhada preto, detalhe, né? Mas se eu cruzar o chocolate com chocolate, nasce tudo preto, chocolate com branco... Aí nasceu meio a meio e o chocolate com laranja nasce tudo preto também. Provavelmente esse animal tem alguma descendência de alguma outra raça, então, que não está conseguindo imprimir esse genótipo aqui, ó. Porque se ele for chocolate, ele vai ser recessivo, né? Se tu cruzar chocolate com chocolate, ele sempre vai cruzar Bzinho, Bzinho, vai nascer Bzinho, Bzinho, né? Não tem como, né? Porque é uma das cores predominantes da raça em si, né? Isso. Porque ele vai... Se ele, labrador, né? Isso. Raça, estamos falando do labrador. Não, na raça que eu criei é outra raça, mas... Não, aqui a gente tá falando em labrador. Eu achei que era um labrador. Isso é específico do labrador. Específico do labrador, Isso é cor de pelagem da raça labrador. Se é marrom, com marrom vai dar marrom, não tem? Só se tiver aqui, ó, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, aí vai dar amarelo, né? Tá? Eu tenho uma aula de
Só de epistasia de cães, aí tem que ver que coloração que tu quer buscar, eu posso até te passar ela, que é bem legal. Ah, eu quero, professor, se tu puder me passar. Uhum. Te passo, sim. Uhum. Tá bem? Alguma dúvida mais? Podemos seguir? Não? Vamos para frente, então. Então, o que acontece, ó? A epistasia, ela acontece para formar raças, né? Porque a gente tem combinações epistáticas favoráveis. Eu não tenho epistasia só, por exemplo, para cor. Eu posso ter outras características que eu quero e aí eu jogo o animal que tenha o gene com epistasia para melhorar desempenho sobre os demais, né? Tá? Então, eu tenho combinações que eu consigo fazer com epistasia, né? Tá? Agora vamos falar de alelos múltiplos, né? Tá? Então, o que acontece? Lembra que a gente tem geralmente o alelo pertencente nosso de origem de 2 alelos. Um vem do pai e um vem da mãe, né? Quando eu pegar o cromossomo ali, né? Eu tenho o alelo do pai, né? E o alelo da mãe, né? Gerando um cromossomo, né? Tá? Então, cada indivíduo tem apenas 2 alelos de origem paterna. E quando chama alelo múltiplo, a gente tem herança constituída de 3 ou mais alelos pertencentes a um mesmo gene, né? Que condiciona uma só característica, né? Tá? Geralmente, isso aí acontece numa população, né? Então, tem um exemplo, geralmente, de alelos múltiplos em pelagens de coelhos, que a gente vai mostrar aqui para frente, né? Tá? Onde a gente geralmente tem mutações. Eu estou vindo aqui, ó, com o indivíduo com o pai e da mãe, com o indivíduo do pai e da mãe, e aqui eu tive uma mutação, ó. Então, aqui eu tive no mesmo gene entrada de um novo alelo. Então, aqui eu já tenho 3 alelos, né? Tá? Aí veio de novo, aqui eu também tive uma outra mutação, né? Então, isso aí ocorre nas mutações, eu posso ter polialelia, e geralmente, lembram lá da biologia molecular, né? Quando eu tenho a mutação, eu posso ter alteração naquela proteína que vai ser gerado, né? Tá? Então, por exemplo, ó, alelos múltiplos, a gente tem o exemplo da cor da pelagem de coelhos, né? Se eu tenho só o cesão, eu tenho o animal agouti. Se eu tenho cesão CH, eu tenho o animal chinchila. Cesão H, o animal himalaia. O cesão azinho, o animal albino. Então, eu tenho polialelia aqui, ó. CA, albino. Tenho o CH minúsculo, eu vou ter um himalaia. Aqui eu tenho CH entrando o chinchila, né? E o cesão, o agouti. Isso tudo ocorreu em mutação. O que aconteceu? O animal era assim, ó. Começou a ocorrer mutações e ocorreu uma polialelia, e quando entra alelos múltiplos, esse animal muda de cor, tá? Então, é bem louco isso. A genética é capaz de fazer isso, né? E aí... A gente não vai precisar decorar essas coisas aí, né? Não se assiste, não. Muito obrigada. É só para vocês entenderem. Tu entendeu o que é uma polialelia? Sim. O que aconteceu aqui? Eu tenho alelos múltiplos, ó. Tenho vários alelos aqui, ó, tá? Gerando desse animal aqui, que veio de uma mutação, que é o que está demonstrado aqui, ó, tá? Tinha o indivíduo do pai e da mãe, ele era originalzinho lá, teve uma mutação X, ocorreu uma polialelia. Depois ocorreu uma outra mutação e foi acontecendo isso aqui. Eu tenho alelos múltiplos, né? Diferente do cavalo, que a gente tinha lá Bzão, Bzinho, Bzinho, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Não quero que vocês decorem aí, o que é o chinchila, o que é o... Não tem decoreba. Eu quero que vocês entendam o que ocorreu. Teve mais alelos, tá? Aí aqui a gente tem tipos de herança, ó, tá? Isso entra naquela parte que a Bruna falou no começo da aula. Por que eu cruzo um animal bom, um pai bom com uma mãe boa e gera um filho ruim? Porque às vezes eu posso ter doenças herdáveis, né? Tá? Então, olha assim, aqui eu tenho um tipo de herança que eu chamo de herança simples, ou herança mendeliana, né? Tá? Então, alguma doença onde eu tenho uma herança dominante, né? O que aconteceu? Geralmente eu tenho um defeito e todas as gerações vão demonstrar o defeito. Então, o que aconteceu? Eu tenho um filho afetado, geralmente o pai também é afetado. Eu tenho o pai afetado aqui, ó. Teve o filho afetado aqui, teve outro filho afetado aqui, né? Teve o neto afetado. Então, todas as gerações demonstraram isso, tá? Aí, o que acontece? Agora eu tenho herança autossômica recessiva. Dominante, todas as gerações vão ocorrer. Na herança autossômica recessiva, eu posso ter o quê? Isso aqui que chama de pular gerações, né? Tá?
Então, posso ter os pais normais, né? Tá? Posso ter o filho afetado, mas aqui eu gerei um indivíduo que é normal. Tá? Então, isso pode ter na genética também. Nós falamos antes. Eu cruzei um animal muito bom, um macho com uma fêmea muito bom, o filho nasceu feio. Mas ele podia ter uma herança autossômica recessiva. O que acontecia? O avô dele poderia ter esse gene ruim. A prova do pai dele era muito boa, a prova da mãe dele era muito boa, mas o avô, de repente, tinha uma herança ruim lá. E era um gene que era recessivo, né? Mas passava lá na segunda geração, geralmente. Tá? E aí depois a gente tem as heranças ligadas ao sexo, limitadas ao sexo, por exemplo, pode ser no macho ou na fêmea, ou influenciadas pelo sexo, né? Tá? Então aqui, ó, cromossomos sexuais determinam o sexo, lembra? A hereditariedade é relacionada ao sexo, então a gente vai falar agora em heranças ligadas ao sexo, heranças restritas ao sexo e heranças influenciadas pelo sexo. Isso é para nós terminar a aula antes do intervalo agora. Então, herança ligada ao sexo, né? Oi? É verdade que só existe gata de 3 cores, não existe macho de 3 cores? Sim. É uma herança ligada ao sexo. Ah, tá. Tá? Vamos ver aqui, ó. Quando eu tenho cromossomo X e cromossomo Y, eu tenho quem? Um macho ou uma fêmea? Um macho. Um macho, né? Tá? Então, aqui a gente tem o quê? Ó? Uma herança ligada ao sexo, causada por genes localizados no cromossomo X, tá? Então, o cromossomo X está aqui, né? Tá? Na região não homóloga ao Y. O que é uma região homóloga? Tá no mesmo lugar, né? Concordam? Sim ou não? Como, prof? Uma região homóloga. Eu tenho um cromossomo homólogo. Um do lado do outro, né? Tá? Cromossomo homólogo. Lembra quando a gente falou? Eu tenho 2 cromossomos assim, né? Tá? Ok? Cromossomo homólogo, um do lado do outro. Uma parte veio do pai, outra parte veio da mãe. Todo mundo concorda? Sim. Tá? Então, esse é homólogo a esse. Agora sim, ó, pessoal, vocês me falaram que esse aqui é um macho, né? Tá? E a gente está falando em herança ligada ao sexo. Tá? O cromossomo que tem o macho, a região Y vai ser menor que a região X. Tá? Então, geralmente, a gente vai ter uma região homóloga, né? Tá? Que seria igual, ó. Tá? Tá aqui, todo mundo tá vendo, ó, em vermelho. E uma região que é não homóloga, porque a região Y é menor. Então, tem uma parte que não tem. Tá? Então, essa herança ligada ao sexo, tá? Ela é causada por genes localizados no cromossomo X, na região não homóloga ao Y. Então, ela é aqui, ó. Se ela não homóloga, porque eu não tenho uma região do Y aqui, ó. A região homóloga está aqui. Então, essa região aqui, ó. A herança vai ocorrer aqui. Entendido? Sim. Sim. Agora, vamos entender o que está dizendo aqui, ó. Quando dominante, quando eu tenho dominância, o que acontece? Eu imprimo na próxima geração, né? Tá? O caráter pode ser transmitido pelas mães a todos os descendentes. E os pais transmitem somente às filhas. Entendido? Por que os pais transmitem somente às filhas? Porque é dominante no feminino? Porque essa região aqui não vai para o macho. Entendeu? Isso. Essa região aqui, ó, não tem no macho. O macho tem o Y junto, né? Então, eu só vou transmitir para as filhas, porque a filha vai ter sempre esse cromossomo. Se tiver aqui, ó, essa herança ligada aqui, essa parte, a fêmea vai ter o quê? X, né? Então, ela vai ter 2 partes assim. Concordam comigo? Sim. Então, a fêmea vai transmitir para todos os descendentes. Os machos só vão transmitir para as filhas, porque ele vai passar esse cromossomo aqui para a filha, né?
Porque esse aqui ele não vai passar, porque senão vai ser macho. Entendido? Sim? Sim. Tá? E olha só, se recessivo, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens. As filhas só terão a característica se o pai também tiver. Se recessivo, então, somente o caráter será transmitido para as mães, para os filhos homens, né? Porque o homem vai pegar esse gene recessivo aqui, né? Porque a dominância vai estar aqui, né? E as filhas só vão ter se o pai tiver, né? Porque daí o pai sempre vai ter, aqui vai transmitir esse cromossomo para as filhas. Então, essa herança é ligada ao sexo. E guardem isso, ó, genes localizados no cromossomo X, tá? Na região não homóloga ao Y. Então, é nessa região aqui. Tá? Então, ó, Prof, no caso do recessivo, o pai só vai nascer filhas com problemas se o pai e a mãe forem recessivos. isso, se o pai tiver. Se o pai tiver no cromossomo. Se o pai tiver, ele aqui. Porque se a mãe tiver, a mãe vai transmitir. Né? Tá? Olha só, vamos entender aqui, ó. Herança ligada ao X, né? É ligada ao sexo, ó. Então, ela é ligada ao X, tá? Então, ela é ligada ao cromossomo X, tá? Então, aqui, ó, na fêmea eu tenho XXXX. O que acontece, ó? Eu tenho 2 cromossomos do mesmo tamanho, né? Eu falei para vocês que a região Y, ela tem a região que é homóloga, né? Que seria aqui. E a região não homóloga. Então, essa herança ligada ao sexo, ela vai ocorrer aqui, ó. Nessa região aqui. Não homóloga do cromossomo X, né? Tá? Fêmea transmite para filhos e filhas, né? Quando ela é dominante ou recessiva. Então, a fêmea, sempre que ela tiver aqui, ó, problema aqui, ó, ela vai transmitir para filhos e filhos, né? Tá? Macho transmite somente para filhas, né? O macho só vai transmitir para a fêmea porque na região onde tem o Y aqui não tem nada. Entendido? Sim. Tá? Então, aqui, só demonstrando, ó, a região homóloga, né? E a região não homóloga, né? Então, aqui é a região não homóloga e é aqui que acontece. Então, se eu tiver fêmeas, eu vou ter sempre o problema aqui. Se eu tiver macho, eu tenho só o problema aqui, né? Nessa região aqui. E aí, se eu tiver transmissão num indivíduo para gerar homem, lembra que eu vou passar só esse cromossomo aqui. Se eu passar só esse cromossomo aqui gerando um macho, eu não tenho problema. Agora, se eu gerar uma fêmea, eu vou passar essa parte do cromossomo aqui que eu vou passar o problema. Então, para a filha, eu vou gerar. Tá? Exemplo, nanismo em galinhas, ó. Gene ligado ao cromossomo Z, né? E aí eu tenho o quê? Nesse cromossomo G, eu tenho o receptor do hormônio de crescimento. Então, naquela região ali, eu tive uma herança baseada por falta do hormônio do crescimento, né? Então, eu tenho um problema no gene ali, eu vou ter uma galinha com nanismo, né? Tá? Então, essa seria a herança, primeiro que a gente falou aqui, ligada ao cromossomo X, né? Ligada ao sexo. Agora a gente vai falar uma herança restrita ao sexo, né? Agora é totalmente diferente do que a gente falou. Ó, alelos localizados na porção não homóloga do cromossomo Y, né? Então pensam que a porção homóloga seria essa aqui, né? Agora a porção não homóloga vai ser aqui, né? Portanto, vai afetar o quê? Afeta apenas os homens, né? Então, sempre os homens vão ser afetados, ó. Então, qual que é a região não homóloga? Aqui eu tenho a região homóloga, né? Tá? E aqui eu tenho a região não homóloga, né? Então, sempre eu tenho que passar o cromossomo Y, né? Para ter o macho afetado. Se eu passar aqui, ó, o cromossomo X do macho, eu não tenho problema aqui. Então, ela é diferente da outra. Então, eu tenho que ter problema nessa herança restrita ao Y, né? Restrita ao sexo. Bem fácil, né? Entendido? Aí, aqui, ó, um exemplo, ó. Herança influenciada pelo sexo, ó. É determinada por genes localizados em cromossomos autossômicos, porém, depende do sexo do indivíduo. Olha só que legal, ó. Na calvície, o alelo C1 é dominante no homem e recessivo na mulher, tá? Então, o que acontece, ó? Dominante para calvície no homem, se eu tenho C1, o homem vai ser careca. E a mulher, ela não é careca.
aqui, ó. C1 é recessivo na mulher, mas não C1, C1, C2, ó. C1, C1 é bem difícil na mulher aqui. Se tiver C1, C1, geralmente vai ser calvo. Mas aqui, ó, C1, C1 seria dominante sobre o C2, C2. Então, a mulher, ela é recessiva, né? Então, vai ter a mulher não calva e o homem vai ser calvo, né? Tá? C2, C2, o homem não é calvo e a mulher não é calva, né? Tá? Homozigoto aqui dominante, pessoal, é muito raro ter uma mulher, mas se a mulher tiver C1, C1 como gene, ela vai ser careca. Tá? Exemplo de chifres em ovinos, ó, tá? Gene incompletamente dominante que se manifesta como chifre, né? Tá? Então, eu tenho aqui H1, animal de aspa, H2, o animal mocho, né? Tá? Olha só, o H1 domina o H2 dos machos, então é uma herança influenciada pelo sexo, né? E o H2 domina o H1 nas fêmeas, tá? Então, o que acontece, ó? H1 nos machos, ó, domina o H2, H1 vai ser macho com chifre, porque H1 é com chifre, né? E fêmea com chifre, tá? H1, H2, nos machos, o H1 domina o H2, eu vou ter macho com chifre. E nas fêmeas, o H2 domina o H1, então eu vou ter fêmea moxa, né? Então eu tenho uma herança influenciada pelo sexo, né? E H2 é animal mocho, tá? Dúvidas? Dúvidas, galera? Não. Hã? Tudo certo? Vamos fazer um intervalinho, então? Voltamos às 9. Daí? Tá bem? Pessoal, vamos lá? Fazer a chamada aqui ligeirinho. Andressa? Presente. Andriele? Presente. Angele? Angele, não? Ariel? Presente. Bianca? Presente. Bruna Goman? Presente. Bruna Weber? Presente. Camila? Presente. Chayane? Presente. Krigor? Krigor, não? Daniele Orling? Presente. Daniele Gaieski? Presente. Elisete? Presente. Fabiano? Aqui. Felipe Luz? Felipe Luz, não? Felipe Borelli? Presente. Fernanda Ramos? Aqui. Francine? Eu. Guilherme? Presente. Jaine? Eu. Jean? Jean Andrade? Jordana? Aqui. José? Oi. Lucas? Presente. Marcelo? Presente. Michele? Presente. Morgana? Presente. Natália Knack? Presente. Natália Toldo? Natália Toldo, não? Presente. Acho que caiu aqui. Ah, tá. Uhum. Patrick? Aqui. Paulo Silva? Presente. Paulo Lima? Presente. Rosane? Presente. Sabrina? Presente.
Sara, Presente. Verônica. Verônica não? Wendy, Presente. alguém atrasado? José botou no bate-papo, dei presença. Deu para ouvir, sim. Ninguém mais? Salvar aqui. Pessoal, alguma dúvida da parte anterior? Eu tenho uma dúvida, mas não é em relação à aula. Pode. Os meus colegas estavam tendo reunião agora que teve uma alteração na grade curricular e a nossa matéria, essa que a gente está fazendo hoje, no caso, mudou. Tipo, vai ser melhoramento animal e andrologia. E aí eu vou ter que fazer essa matéria de novo. Porque vai ter andrologia junto. A parte do melhoramento, acho que sim. Vai ser parecido e a andrologia é totalmente diferente. Pois é, e daí quem já fez vai ter que fazer de novo. Eu não sei, não falei com o Denis em relação a isso ainda. Ah, tá. Não acredito. Nossa, era uma dúvida, assim, né? Porque, tipo, várias matérias vão ficar semipresenciais para sempre. Tipo, nutrição animal, imuno e tal. E essa matéria mudou de nome. Tipo, foi acrescido mais coisa. Se tivesse só mudado de nome, eu poderia reaproveitar, né? Mas como tem andrologia junto, eu vou ter que fazer aula de novo. É que a andro é toda a reprodução do macho, né? Sacanagem. A andro é toda a Estamos nesse reprodução. mesmo barco. Mas pelo menos fica craque em melhoramento animal, Brandi. Sim, sorte que eu não pago, né? Agora quem paga deve estar bem faceiro com essa alteração curricular. Pois é, professor, daí que nem a gente, que nem eu pago a faculdade. Sacanagem isso. E outra coisa Mas a também, gente vai focar mais, a parte da reprodução vai ser focado mais em andrologia, tá? A gente vai ter uma pequena parte de melhoramento, mas eu não vou ter como dar toda essa parte de melhoramento que eu tô fazendo que nem para vocês agora aqui, né? Pelo que eu entendi, essa parte cai fora, né? Isso, vai ter alguma coisa que vocês viram aqui, sim, mais voltada para grandes, mas o foco dela vai ser a parte de reprodução animal 1, que é a andrologia, aí é bem diferente, não tem... Ela ficou junto. Outra coisa também, tipo, etologia e bem-estar caiu fora da grade. E aí quem já fez, tipo, não vai poder nem aproveitar como eletiva. Tipo, caiu fora. Não tem o que fazer. Mas é que as reformas curricular são assim, né? Como caiu várias matérias também para frente, né, Bruna? Que tu não fez e não vai precisar fazer, né? Então, o que acontece? Como foi condensado essa parte de reforma, vai ser 8 semestres de aula e vai ser 2 semestres de estágio. Um semestre no 9º semestre faz toda a parte prática na IMED e o 10º semestre, que é o curricular, faz a parte fora, né? Então, lógico que com esse, isso é a norma do conselho, né? Com essa condensação que teve ali de diminuir para 8 semestres, teve que ser, algumas matérias tiveram que ser reformuladas, né? Então, a matéria de bem-estar, ela vai ser ministrada sim, mas vai ser ministrada em todas as clínicas, né? Que todas as clínicas necessitam falar de bem-estar, né? Sim, mas eles podiam aceitar como uma eletiva, então, né? Já que a gente já fez. Aí tem que conversar com o Denis, daí não sei te dizer bem certo essa parte. Daí, tá bom. Né? Tá bem? Vamos focar então no melhoramento animal agora. Estão enxergando minha tela? Sim. Então, agora nós vamos iniciar essa parte de parâmetros, né? Que tem bastante definição. E essa parte do melhoramento, ela tem muito cálculo e eu já gosto de fazer ela como uma disciplina mais prática, porque cálculo tem fórmula, a hora que precisar, a gente pega a fórmula e faz. Então, eu gosto de que vocês entendam essa parte de definições, entendam na parte prática o que é
esses parâmetros para, se vocês forem trabalhar futuramente com melhoramento animal, vocês saberem todas essas definições, né? E a parte de como é calculado, qualquer um pega uma fórmula ali e faz, né? Então, gosto de trabalhar mais essa parte prática, né? Tá? Então, o que a gente fala? Quando a gente tem parâmetros genéticos, né? A gente tem componentes de variância, né? Então, componentes de variância é o que varia de uma população. Aí, aqui a gente vai entrar de novo na famosa curva de Gauss, curva gaussiana, né? Então, tem muito a ver com essa parte de média, né? Quando a gente pensar na média, e componentes de variância. Né? O que é variância? Eu tenho um indivíduo aqui nessa parte final e eu tenho um indivíduo aqui. Tá? Quando eu pensar em variância, isso aqui tem uma variância muito maior desse indivíduo que está aqui na ponta para esse indivíduo aqui. Né? Varia muito as características entre eles. Agora, se eu pegar dois indivíduos aqui, ó, muito próximos à média, eu tenho uma variância muito menor, né? Então, esses parâmetros em relação a determinada variância em uma população, e sempre quando a gente for falar em curva de Gauss, a gente vai falar em população, né? Geralmente são específicos para determinadas populações, né? Tá? Então, a gente tem parâmetros genéticos que a gente já falou um pouquinho antes no início da aula ali, com as dúvidas, herdabilidade, né? O que eu consigo herdar de um indivíduo para o outro, né? Tá? Repetitibilidade, tá? E correlação. Correlação. Então, quando eu for falar para vocês, tem essas abreviações que estão descritas aqui, ó. Herdabilidade é H ao quadrado, repetitibilidade ela é um R maiúsculo e correlação ela geralmente é um R minúsculo, né? Tá? Então, o que a gente falou em relação a componentes da variância, né? Então, quando a gente pegar a variância, pessoal, ela é uma medida de dispersão de dados, né? Olha só, que é o que eu resumi para vocês falando antes ali. Quando eu pego dados em torno da média, ó, tá? Dados em torno da média aqui, ó, um desvio padrão, eu tenho menor variância, né? Agora, se eu pegar dados longe da média, ó, pegar dados daqui até aqui, eu tenho uma maior variância. Entendido isso? Sim. Sim. Então, a gente tem uma medida de dispersão de dados, né? Pensando numa população, quanto mais próximo à média, eu tenho menor variância. Eles são mais parecidos. Quando eles estiverem mais longe da média, eles têm maior dispersão. Eles são dados que são piores. Por exemplo, olhei a perna vista lateral de um animal, tá? Então, a média se eu pegar uma pluma, vamos pegar a perna, assim, a média é esse ângulo de jarrete, tá? A média desse animal está aqui. Quanto mais para cá os animais têm perna mais curva. O ângulo de jarrete deles vai ficar assim. Quanto mais para cá os animais vão ter a perna mais reta. O ângulo de jarrete deles vai ficar assim. Então, o que é o ideal? É o ideal que esses animais tenham perna média, né? Não curva nem média. Agora eu tenho, vamos botar tenho um animal aqui, eu tenho um animal aqui, eu tenho um animal aqui, eu tenho um animal aqui, 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 tenho um animal aqui. Se eu pegar esse animal aqui, ó, e comparar com esse animal aqui, eu peguei um animal de perna reta e comparei com um animal de perna extremamente curva. A variância é maior. Agora, se eu pegar esse animal aqui, ó, com esse aqui, eu estou pegando dois animais que têm a perna praticamente boa. Então, eles estão muito próximos da média. Então, a variância desses animais é menor. Então, isso é a variância, tá? É uma medida de dispersão de dados. Quanto mais longe da média, mais diferentes são os indivíduos, né? Tá? Isso é muito importante em melhoramento genético. Alguém falou?
Sim, essa tabela se refere à quantidade de cruzamentos entre indivíduos ou ela se refere a que questões? A curva de Gauss, tu disse. Isso. A curva de Gauss, ela sempre se refere à média da população para determinada característica analisada. Fala uma característica aí, por exemplo. Qualquer característica. Tamanho. Tamanho, altura. Bom teu exemplo. Vamos pegar a nossa turma. Que altura média teria a nossa turma, será, hoje? Essa turma de genética. 1,60, vamos falar? Média, 1,60, 1,70? 1,60, eu acho. Vamos botar aí 1,60, tá? A média da turma seria aqui. 1,60. Agora a gente tem os mais altos lá que estão com 1,85. Né? E os mais baixos, tem quanto? Que altura tem? 1,50? 1,54. 1,50. Vamos botar 1,50 aqui. O que acontece? Essa curva gaussiana, ela representa a característica altura da nossa sala, tá? Pela população. A maioria dos alunos vão estar aqui, porque a maioria dos alunos são próximos a 1,60. Tá? Então, eles vão ter menor variância, porque ou eles têm 1,40, 1,55, 1,59, 1,62, é pouca diferença entre eles. Agora a gente vai ter algum aluno aqui, ó, que vai ter 1,85, porque a gente tem, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, bem no pico, tá? Bem acima da média. E nós vamos ter alguém que é bem mais baixo também, que vai estar aqui no final. O que acontece? Se eu comparar essa pessoa mais baixa com esse mais alto, dá muita diferença, dá muita variância, tá? Então, essa medida de variância, a gente bota numa média, e essa média sempre é representada pela curva gaussiana, tá? E a gente faz a média em todas as características que a gente quer, sabendo que quanto mais próximo da média, nós temos indivíduos mais parelhos. Quanto mais longe, mais disperso da média, a gente tem indivíduos mais diferentes. O que eu quero numa população para característica em melhoramento genético? Eu quero sempre indivíduos muito próximos à média, tá? Entendi, seria tipo uma tabela seletiva daí para reprodução, no caso, assim, se dá para usar ela digamos que eu posso usar ela num plantel para fazer uma seleção? Pode. Tu pode selecionar. Agora, se tu quer assim, ó, Morgana, tu quer animais mais altos, tá? Eu quero aumentar a estatura do meu rebanho. Quero aumentar. Aí tu vai selecionar esses indivíduos aqui, né? O que vai acontecer na tua próxima geração? Vão sair indivíduos mais altos. Mais altos. O que vai acontecer com a tua média? Vai aumentar. Vai aumentar. A tua média aqui provavelmente vai ser 1,70 na próxima geração. Entendeu? Aí vai nascer alguns indivíduos mais baixos, que não vão ser de 1,50, e alguns indivíduos vão, de repente, ficar com 1,90, ali 1,70, mas a tua média vai... Se tu buscar selecionar aqui, tua média na próxima geração vai... Agora, se tu buscar selecionar 1,60, a tua média vai seguir 1,60, né? Buscar indivíduos mais baixos, logicamente, a tua média vai diminuir, né? Aí tu tem que ver a característica que tu vai estudar. Por isso que a gente fala em base genética. O que seria a base genética? A Holanda tem uma base genética dela. Ela tem média de todas as características que ela quer. Então, todas as características têm a curva de Gauss e tem a média, né? Os Estados Unidos têm a base genética deles também. Então, tu tem que saber qual que é a base genética que tu vai estudar. Eu quero melhorar em cima da base genética holandesa. Então, tu tem um padrão da base genética. Tu pega estatura lá, altura das vacas. É 1,45. Então, tu sabe que a média aqui é 1,45. Tá? Então, se tu usar um animal da Holanda, tu sabe que tu vai trabalhar com 1,45. Agora, tu pega um animal, isso para produção e para leite, tu pega um animal americano ou canadense. A base genética deles é de uma estatura mais alta. O animal é mais alto. Então, a média aqui já vai ficar 1,55, mais ou menos, 1,60. Então, por isso que tu precisa saber a base média da população. Como é que muda essa base média da população? Sempre
todo ano são avaliados os animais e aí faz uma média geral de tantos indivíduos, né? E aí, baseado nisso, sai a base genética. Então, as bases genéticas se alteram cada ano. Cada ano muda a base genética, né? Entendido? Sim. E nisso tem muito a ver a variância, né? A variância é muito importante porque é ela que faz essa dispersão. Então, a gente quer indivíduos que sejam muito próximos da média, né? Sempre pensando numa média ideal, né? Agora se eu quero melhorar a altura, daí eu tenho que pensar já mais desvio padrão acima, né? Tá? Então, olha só o que influencia a fórmula da variância, ó, tá? Então, a gente tem genótipo e ambiente, né? Tá? Então, a fórmula da variância é variância fenotípica, né? Quanto que varia o fenótipo, baseado no genótipo, mas a gente também tem a interação do ambiente, né? Tá? Então, uma fórmula bem interessante, se vocês pensarem que o que é expresso, que é o fenótipo, né? Que varia, vem do genótipo, né? Vem dos nossos genes, mas também tem variação ambiental junto, né? Tá? E aí, a gente falou que os parâmetros eram herdabilidade, repetitibilidade e correlação, né? Tá? E aí, lembram que a gente tinha características quantitativas e características qualitativas, né? Que a gente vai falar somente de características quantitativas quando a gente falar em parâmetros, né? Então, a herdabilidade e a repetitibilidade somente se referem a determinados caracteres quantitativos. Já a correlação, quando eu correlaciono alguma coisa, eu vou ter 2 caracteres envolvidos. Tá? Eu correlacionei, por exemplo, produção de leite e gordura do leite. Eu tive 2 caracteres envolvidos. Eu correlacionei a altura do animal com peso ao desmame. Eu correlacionei 2 caracteres. Então, a correlação tem a ver com 2 caracteres quantitativos. A herdabilidade e a repetitibilidade é somente alguns fatores, caracteres quantitativos. Então, herdabilidade, pessoal, tá? Eu falei para vocês já que ela é representada pelo símbolo H ao quadrado, né? Tá? E esse parâmetro é muito importante porque ele indica o quê? A confiança do fenótipo no valor genético de uma característica. Imagina eu ter essa vaca aqui, ó, uma vaca fantástica, uma vaca muito boa, tu vê bons aprumos, ó, uma vaca com bons ligamentos, uma vaca com boa capacidade digestória, e ela ter esse espetáculo de vaca, mas ela não conseguir fazer o quê? Que a filha dela consiga imprimir essas características, que não tenha herdabilidade, né? Tá? Então, é o quê? A herdabilidade seria o quanto de desempenho um animal transmite para o seu filho, tá? Então, eu tenho essa vaca aqui, ó, ela é fantástica, mas será que ela vai transmitir isso para a sua filha? Né? Quanto de herdabilidade vai ter as suas características, né? Tá? Então, esse parâmetro indica a confiabilidade do fenótipo na determinação do valor genético. Então, o que eu confio no que eu estou vendo aqui, porque eu sei que esse valor genético foi impresso, né? Tá? E ela tem uma fórmula, né? Tá? Onde a gente já tem o valor genético dividido pelo valor genotípico, né? Tá? Aí a gente tem como parâmetro a herdabilidade, pessoal, o parâmetro onde a gente falar de maior importância. Por quê? Para mim ter estratégia no que eu quero seguir. Todos vocês estavam me perguntando, mas como que a gente vai fazer melhoramento genético? Primeira coisa é saber quais características eu quero melhorar. E a segunda coisa mais importante, saber do que eu quero melhorar, é saber se essas características têm capacidade de ser passadas de uma geração para outra. Não adianta eu pensar que essa vaca aqui é muito boa, que eu tenho uma matriz muito boa, que ela é muito linda, mas que não vai imprimir uma filha tão boa quanto ela. Então, ela teve uma herdabilidade e imprimiu um animal fantástico, né? Tá? Então, essa importância de herdabilidade vai determinar a estratégia que a gente vai usar, né? Tá? Ela expressa a confiança no fenótipo do animal, né? Para dizer o quê? Predizer o seu valor de cria. Eu tenho uma
predição, eu estou dizendo, não, tu pode usar essa vaca aqui que ela tem uma herdabilidade alta, muito próximo a 1, depois a gente vai falar, tá? Então, ó, os valores podem variar de 0 a 1, né? Quando for 0 é 0, quando for 1 é muito próximo a 100%. Vamos pensar em 1, 100%. Ah, passa muitas características boas. Quando for 0 é 0. Então, se for 0 ou perto de 0, indica que a variação fenotípica observada entre os animais não é de genética aditiva, não teve adição, né? Sendo mais devido ao ambiente, tá? Eu posso ter um animal que tem um ambiente muito bom, que de repente ele desempenha determinada função, mas que não puxa nada dos seus descendentes, dos seus pais, do caso, né? Então, ele é bom por causa, principalmente, que o ambiente favoreceu ele a ser bom. Agora, se a herdabilidade for mais próxima de 1, tá? O que acontece? A variação entre o fenótipo dos animais tem mais origem aditiva, tá? Então, a herdabilidade baixa, pessoal, quando vocês têm herdabilidade baixa, é sinal que vocês estão selecionando animais de forma errada, né? Tá? E herdabilidade alta, seleção genética, ganho genético. Eu pego um animal que consegue imprimir na sua progenie um animal de bons aprumos, um animal de boa conformação, como essa mãe aqui, né? Tá? A herdabilidade alta, animais com desempenho elevado e os filhos com desempenho elevado. Então, a gente busca a herdabilidade seja sempre alta, porque senão a mãe ou o pai não conseguem passar para a filha. E aí é importante você saber os... Oi? Alguém falou? Essa herdabilidade a gente só vai identificar depois dos primeiros, digamos, dos primeiros cruzamentos, ou a gente tem um método que dá para fazer com que ela se torne de maior frequência nos animais? Que eu vou... Agora nós vamos falar, Morgana, características que têm alta e baixa herdabilidade. Então, essas características geralmente são as mesmas para todos os animais, tá? Então, por isso, tu tem que saber o que tu vai selecionar. Porque se tu tem uma característica de baixa herdabilidade, tu tem que mexer ela sempre, porque tu vai demorar muitas gerações para conseguir atingir o teu objetivo. Ah, eu quero melhorar característica de fertilidade nas minhas vacas. Mas é muito baixa a herdabilidade. Mas se eu nunca mexer, eu nunca vou melhorar. Então, eu tenho que, toda geração, eu tenho que trabalhar com animais com fertilidade alta para tentar passar um pouquinho daquela fertilidade. Não sei se te respondi agora. Mais ou menos, porque, digamos, se a gente fosse ter que cada vez esperar a produção, a gente acaba perdendo uma quantia de dinheiro muito grande, né? Porque se torna, tipo, 2 anos até a primeira reprodução. Daí, não vai passar. Daí, tu ficou 2 anos ali numa expectativa e não teve um resultado, né? Uhum. Aí, se tivesse algum método para conseguir selecionar antes, se tornaria, além de mais rentoso, mais fácil, né? Uhum. O que acontece? Se a gente pensar em gado de leite, por que a reprodução é um problema em gado de leite? Por que vocês acham que reprodução é um problema? Talvez porque a característica dominante está na quantidade de leite que é produzido pela vaca e não na reprodução? Não seria a característica dominante. É o que aconteceu. Na seleção, o pessoal buscou muito animais que produziam muito. Ah, o que tu quer melhorar no melhoramento genético? Produção de leite. Então, vamos botar touro que tem a produção de leite. Mas não perguntava se esse touro tinha fertilidade. E aí o que aconteceu? Selecionaram-se animais com muita produção de leite e com fertilidade e reprodução muito baixa. E querendo ou não, esses foram os animais base para formar a raça holandesa, né? E aí, agora o pessoal já está estudando fertilidade. Não, nós precisamos fazer saúde de vaca. Mas como que a gente vai melhorar rápido uma vaca se é uma característica de baixa herdabilidade? A gente não tem esse gene para passar de uma geração fácil para outra geração. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ir subindo o degrau, né?
Tem que ir jogando sempre quando tu pensar num cruzamento. Eu quero melhorar leite no meu rebanho. Ok, escolhe reprodutor que tenha leite. Mas escolhe reprodução também. Fertilidade, saúde, né? Porque não adianta eu criar uma novilha, que nem tu falou, até 2 anos, quando eu for tirar leite dela, ela, por exemplo, ter uma mastite e morrer. Então, eu preciso ter saúde nessa vaca. Não adianta eu criar uma novilha até 15 meses, quando eu vou fazer a primeira inseminação nela e ela não emprenhar. Eu tive 15 meses de custo. Então, eu tenho que também pensar em saúde dos animais. Lógico, produção de leite é importante, mas saúde é importante também. Saúde, parte de aprumos, tudo isso eu tenho que cuidar, né? Tá? Então, pensando em características aqui, ó, iniciando características de baixa herdabilidade, tá? O que acontece? Essas características não passam tão fácil, ó. Eu tenho 5% a 15% para passar de uma geração. Então, se eu fazer 10%, eu passar a cada 10 animais que eu jogar, animais que tenham fertilidade alta, eu vou conseguir produzir um animal. Eu tenho 10% de herdabilidade, né? Tá? Então, características, por exemplo, intervalo entre partos, pessoal. Intervalo entre partos é muito ambiente, é muito manejo, não é genético. Então, a herdabilidade é muito baixa. O que é intervalo entre parto? Eu tive um parto hoje e tive um parto ano que vem na mesma data. A gente quer em bovinos, tanto de corte quanto de leite, um parto por ano. Então, a gente fala que a gente quer um intervalo entre parto de 12 meses. Mas, para isso, tem muita coisa envolvida. É uma gestação de 9 meses, então eu preciso avaliar esse animal. Até os 3 meses, eu tenho que fazer esse animal tá gestante. Para mim, conseguir, se eu emprenhar ela até os 3 meses aqui, mais 9 de gestação, eu faço o parto, intervalo entre parto, que a gente chama de IEP, de 12 meses, o ideal. Tá? Mas isso é muito manejo, é muito ambiente, então eu tenho, em relação à genética, baixa herdabilidade. Porque não adianta eu pegar um reprodutor lá que não tem isso, não passa, tá? Número de serviço por concepção. O que seria? Inseminei 10 vacas, tá? Emprenhei 3. Tá? Eu tive, a cada 10 montas, 3 prenhes. Então, eu tive 30% de taxa de concepção. Tá? Então, eu tive que inseminar 10 vacas para... Também é muito baixo, é muito manejo de avaliar macho, avaliar fêmea, então não é característica de genética. Eu até posso jogar animais que tenham mais fertilidade, mas passa muito pouco, né? Tá? Fertilidade é a mesma coisa, ó, de 5% a 15%. Eu consigo melhorar a fertilidade no meu rebanho usando reprodutores, usando fêmeas com mais fertilidade? Consigo, mas eu demoro mais tempo para fazer isso aí. Tá? Aí, características produtivas, ó. Média, alta herdabilidade. Tá? Produção de leite, ó. Já tem uma herdabilidade média, ó, já aumento de 20% a 30% numa geração. Tá? Então, se eu jogar um touro com bastante produção de leite, eu consigo melhorar ele bem rápido. Eficiência em ganho de peso. 30% a 40% também, ganho de peso passa muito. Peso final também, 30% a 40%. Então, eu sei que são características de alta herdabilidade. Aí eu vou olhar um catálogo de um reprodutor lá e vou ver que ele é bom para produção de leite. Eu sei que eu consigo melhorar muito rápido o meu rebanho. Eu sei que na próxima geração eu já tenho o potencial de produzir 30% a mais. Elas produziram 5 mil litros de leite, minhas vacas estão produzindo ali 5 mil litros de leite por ano. Eu sei que aumentando 30% eu vou produzir aí 6.500 litros de leite. Então é um passo mais longo que eu dou, então, sabendo que determinada característica eu melhoro mais rápido. Tá? Agora, quando a gente falou em alta herdabilidade, tá? O que seria? Esse eu melhoro bem mais rápido, né? Maciez da carne. Eu tenho ali um touro Nelore, por exemplo, uma vaca Nelore, tá? E eu quero jogar um animal com uma carne mais macia, com mais marmoreio, eu jogo um Angus em cima, um europeu. Eu sei que é um animal que tem capacidade de marmoreio e que consegue fazer essa carne ficar mais macia. Por quê? Eu tenho uma característica que eu imprimo bem rápido, né? Então, alta herdabilidade, assim, 60% aí, ó,
vou saber que a carne vai melhorar muito em uma geração só, tá? Peso do ovo também, produzir ovos mais pesados, eu seleciono lá animais que imprimem ovos mais pesados e com isso eu jogo eles em cima das galinhas. E aí, alternabilidade, pessoal, tá? Sempre maior que 50%. Características de tipo, tá? Altura, pessoal. A altura passa muito fácil. A alternabilidade de geração para outra. Sem noção. Ah, meu pai é alto, minha mãe é baixinha. Eu puxei a estatura mais alta, né? Então, características de estatura passa muito. Quando eu pensar numa população, se eu selecionar indivíduos maiores, a próxima geração vai aumentar muito rápido, tá? Mesma coisa com formação. Ó, tem um animal com boa conformação, bons aprumos, boa capacidade digestória, né? Boa linha de lombo, né? Bom quarto. Eu joguei esses animais no reprodutor numa vacada média ali, eu sei que eu vou conseguir melhorar muito rápido com formação. Tá? Dúvidas? Nada? Então, ó, na herdabilidade, pessoal, coloquei em maiúsculo isso, porque é importantíssimo. Ela é imprescindível no desenvolvimento de programas de seleção. Tá? Se eu não souber a característica que eu quero trabalhar, eu não vou ter ganho genético. E a gente faz melhoramento genético para conseguir ter ganho genético. Tá? Então, eu tenho que saber que característica que eu quero melhorar, eu preciso saber aonde eu quero chegar, porque aí eu vou saber mais ou menos quantas gerações eu vou ter que levar para padronizar meu rebanho. Tá? Eu tenho produtor que, como vocês estavam falando antes, em sólido do leite, por exemplo, gordura e proteína. Eu tenho produtor que tem vaca produzindo 35, 36 litros de média, produzindo aí 9.500 litros de leite por ano, com 4% de gordura. Tipo, na raça holandesa isso é muito bom, quando eu pensar em 4% de gordura. Mas por que ele produz isso? Lógico, a alimentação é muito importante, eu saber que tipo de dieta eu vou trabalhar para produzir sólidos de alta qualidade. Eu trabalho com mais fibra, produzindo mais ácido lático no rumen para fazer maior produção de sólidos, né? Mas se eu não tiver genética envolvida, ele melhora para gordura e proteína todos os acasalamentos que ele faz. Se tu chegar lá nas terneiras, nas bezerras dele, ele tem bezerras lá que ele tem 10, 11, 12 geração conhecida já, né? Para trás. Todas registradas e sempre pensando num melhoramento com gordura e proteína, porque ele pensa para frente, são características que têm baixa herdabilidade, então ele tem que começar sempre a trabalhar. Cada pouquinho que ele melhorar para a geração, em 10 anos ele melhorou bastante, né? Então pense numa característica que a gente falou ali, que melhora 5, 10% por geração, em 10 anos eu estou com a média do meu rebanho com 50% acima da média que era 10 anos atrás. Entenderam isso? Então, a gente sempre trabalha com média, né? Posso ter animais ruins? Posso. A genética, que nem eu falei para a Bruna no começo da aula, não é matemática. Se fosse matemática, ia ser muito mais fácil. Mas a gente pode ter efeito de ambiente, posso ter efeito do avô, do bisavô, né? Posso ter doença genética envolvida. Então, é bem mais complicado trabalhar com melhoramento genético e a importância da seleção da característica que vocês vão trabalhar e sabendo se ela tem herdabilidade ou não é muito importante. Tá? Essa herdabilidade, ela funciona também, digamos, para tamanho de orelha, toda essa parte de estrutura física também? Uhum. Estrutura física tem muito a ver com conformação que eu falei. Essa estrutura física, ela passa muito fácil, ela tem bem alta herdabilidade, né? Se pegar um animal que tem a estrutura forte, estatura principalmente, e toda essa parte de conformação, jogar, tu vai ver que imprime muito rápido, né? Agora, se tu pegar, por exemplo, pensando em pequenos animais, pegar característica de aprumo, por exemplo, lá tem um animal que tem perna curva. Eu não vou ter uma alta herdabilidade, por exemplo, para eu vou ter que trabalhar ela várias gerações, né? Qualquer problema aí
de baixa herdabilidade, né? Tá? Temperamento. Temperamento, por exemplo, é média herdabilidade. Eu quero que meu cachorro que é brabo diminua esse temperamento. Eu vou ter que jogar 2, 3 gerações para tentar fazer um animal mais manso, né? Então, tem que ver a característica que tu vai trabalhar, tá? E aqui é importante, ó, características qualitativas, ó, tá? Quando a gente pensar, lembra das qualitativas, aprumos, chifres, né? Tá? Herdabilidade alta, né? Então, a gente tem poucos genes determinando. Quando eu tenho poucos genes, é fácil de eu buscar eles, né? Tá? Então, eu tenho poucos genes, eu seleciono esses genes que têm herdabilidade, eu sei que imprimem essas características, com pouca influência do ambiente, sabendo que o ambiente não me atrapalha, e eu consigo fazer o quê? Melhorar fácil. Melhor fácil de uma geração para outra. Agora, características quantitativas. Peso do animal, idade ao primeiro parto, tem muita variação, né? Varia de alta até baixa, né? Aí eu tenho, para peso e idade, eu tenho bastante influência do ambiente. Então, o que acontece? Às vezes eu não consigo fazer que essa característica seja expressa porque o ambiente está me atrapalhando, né? E eu tenho muitos genes fazendo que essa característica seja expressa. Então, eu tenho que trabalhar com muito conhecimento a nível de genes desse animal para mim saber quais genes que eu vou selecionar, por exemplo. Então, eu tenho mais dificuldade em trabalhar com herdabilidade. Aqui, só para demonstrar nesse quadro aqui, ó, lembram que a herdabilidade vai de 0 a 1, né? Tá? A gente tem as características aqui, ó, o número de animais que foi estudados, né? Tá? E aqui a gente tem animais, são tudo ovinos, tá? Então, eles pegaram as características de peso ao nascer, tá? Em várias propriedades, ó, não foi só uma propriedade. Características de peso ao desmame, tá? Características de conformação, precocidade, musculatura, né? Tá? Características de profundidade e gordura, área de lombo, sobrevivência de cordeiros, ó, e cordeiros por ninhada e intervalo entre partos, né? Tá? Lembram que a gente falou que intervalo entre partos tinha herdabilidade baixa? Olha aqui, ó, tá com 0,12, ó, isso aqui é 10%, ó, tá? Agora, cordeiros por ninhada, herdabilidade mais baixa ainda, não chega a dar 1%, dá 0,5%, tá? Porque isso aqui não passa de mãe para filho quanto a isso, tem muito a ver com fertilidade, não tem a ver em relação ao indivíduo, né? Agora, se a gente pegar aqui, ó, peso a desmame, ó, tive de 0 a 46%, a 460, tive 320, tive de 0 a 140 a 0,55, tive 0,08 a 0,20. Por que vocês acham que tem essa diferença aqui, pessoal? A gente está falando na mesma característica. Por que teve essa diferença de herdabilidade? A variação da raça? Nós estamos na mesma raça aqui, ó. Por exemplo, a Santa Inês foi analisado 896 animais e teve de 0 de uma herdabilidade de 0 até uma herdabilidade média. A gordura do leite, então? Não, aqui é ovinos. A alimentação, talvez? Aonde que a alimentação está envolvida? Quanto mais alimento, melhor a produção do leite? Não, a gente não está falando, estamos falando em ovinos, pessoal. Ah, tá. Peso ao desmame. Efeito ambiental. Tá? Aqui eu posso ter tido animais sendo desmamados no inverno, por exemplo, que tiveram baixa herdabilidade, não tiveram a mesma média do ano passado, e tive, por exemplo, animais que foram desmamados no verão, que não tiveram tanto frio, nasceram num ambiente melhor. É exemplos, entendeu? Então, peso a desmame, eu tenho muito efeito do ambiente, então essa herdabilidade vai variar muito de geração para geração, né? Tá? Agora aqui, ó, peso ao nascer, ó, isso aqui eu não tenho efeito do ambiente, ó. Peso ao nascer, nasceu. Olha só como varia pouco, pessoal, ó. Na mesma fazenda aqui, ó, provavelmente veio de animais pesados, a média foi essa. Aqui variou.
De repente teve diferença em relação ao nascimento aqui também. Aqui teve pouco defeito ambiental. Mas aqui a maioria das médias foram muito próximas, ó. Aqui também, né? Aqui provavelmente nesses dois aqui teve efeito ambiental. Provavelmente foi fora de época, né? Tá? Agora, conformação, precocidade, musculatura, ó, praticamente tudo a mesma coisa, ó, tá? Área de lombo aqui, ó, também. Herdabilidade média. Então, o que vocês têm que saber? Saber a característica da herdabilidade e saber se tu não tem também efeito ambiental que possa atrapalhar na herdabilidade, né? Tá? Então, cuidar sempre isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Sim. Sim? Tudo certo. Tá. Semana que vem não tem aula, né? Sabe, né? Que semana que vem é feriado, né? Sim. Ah, é? Sim. Dia 2. 2 de novembro, né? Meu Nossa Deus, próxima aula é dia perdido 9, onde a gente vai fazer essa parte de introdução à aula prática, e dia 16 a gente tem a aula prática, né? Tá? E aí, depois, dia 23, a gente tem a apresentação dos trabalhos, né? Tá? Então, vamos deixar por aqui hoje, para não ficar tão pesado. Semana que vem eu termino, falta mais uns conceitos ali, de parâmetros. Eu vou falar de PTA, um pouco de PTA, e depois eu entro na parte de leite também. Pra gente Semana falar. que vem vai deixar uma aulinha gravada para a gente assistir ou na outra semana? Na semana do feriado. Não, não. Eu vou fazer aula presencial na outra semana. Se a gente não conseguir vencer, eu deixo uma aula gravada para vocês, do que faltou. Tá. O senhor tá acabando a matéria já? A gente tem os parâmetros, a gente termina os parâmetros, a gente fala de melhoramento genético de bovinos leiteiros, aí a gente faz a parte prática, aí a gente faz os trabalhos e tem a prova. Nossa. A gente tem mais, hoje é 26, a gente tem mais... 8 aulas, eu acho, né? Mais 3 aulas, daí a prova. 2? 3. É, teóricas, 3? 3 com a prática, né? E aí, sim. a gente tem dia 9, daí dia 16, dia 16 é a prática, a gente tem dia 9 teórico, dia 16 a prática, dia 23 os trabalhos, e aí dia 30 a prova, dia 7 a prova substitutiva e dia 14 o exame. Aí, então, vamos fazer assim, para não ficar tão puxado hoje, a gente para aqui. E aí, essa semana que vem, a gente termina os parâmetros, começamos essa parte que a gente vai falar na aula prática. Se não conseguir vencer, eu deixo a parte gravada para vocês. Mas eu acho que a gente consegue terminar. Tá ok. Tá joia? Então tá.